Olá, pessoal, boa tarde. Mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, 16 de março de 2021. Vamos lá? Bom, hoje eu provarei para vocês um conto de assombração. Entenda, pessoal, essa leitura é só uma leitura compartilhada para auxiliá-los na escrita do conto lá para a EPT, tá bom? A Pro vai ler, presta muita atenção. O autor é o Jorge Renan de la Torre e o título é Maria Angula. Vamos lá? Maria Angula era uma menina alegre e viva, filha de um fazendeiro de Caimbé. Era louca por fofoca e vivia fazendo intriga com os amigos para jogá-los uns contra os outros. Por isso tinha fama de leve trás, linguaruda e era chamada de moleca fofoqueira. Assim que viveu Maria Angula até os 16 anos, dedicada a armar confusão entre os vizinhos, sem ter tempo para aprender a cuidar da casa e a preparar pratos saborosos. Quando Maria Angula se casou, começaram os seus problemas. No primeiro dia, o marido pediu-lhe que fizesse uma sopa de pão com miúdos, mas ela não tinha a menor ideia de como prepará-la. Queimando as mãos com uma mecha embebida em gordura, acendeu o carvão e levou ao fogo um caldeirão com água, sal e colorau, mas não conseguiu sair disso, não fazia ideia de como continuar. Maria lembrou-se que na casa vizinha morava Dona Mercedes, cozinheira de mão cheia, e sem pensar duas vezes correu até lá. Minha cara vizinha, por acaso a senhora sabe fazer sopa de pão com miúdos? Claro, Dona Maria, é assim. Primeiro coloca-se o pão de molho em uma xícara de leite, depois despeja-se este pão no caldo e antes que ferva, acrescenta-se os miúdos. Só isso? Só, vizinha. Só um minutinho. Ah, disse Maria Angula, mas isso eu já sabia. E voou para a sua cozinha a fim de não esquecer a receita. No dia seguinte, como o marido lhe pediu que fizesse um ensopado de batatas com toicinho, a história se repetiu. Dona Mercedes, a senhora sabe como é que se faz um ensopado de batatas com toicinho? E como da outra vez, tão logo a sua boa amiga lhe deu todas as explicações, Maria Angula explicou: Ah, é só, mas isso eu já sabia, e correu imediatamente para casa a fim de prepará-lo. Como isso acontecia todas as manhãs, Dona Mercedes acabou se enfesando. Maria Angula vinha sempre com a mesma história. Ah, é assim que se faz o arroz com carneiro? Mas isso eu já sabia. Ah, é assim que se prepara a dobradinha? Mas isso eu já sabia. Por isso a mulher decidiu lhe dar uma lição. E no dia seguinte, Dona Mercedinha, o que deseja, Dona Maria? Nada, querida, só que meu marido quer comer no jantar um caldo de tripas e buchos e eu... Ah, mas isso é mais fácil demais, disse Dona Mercedes. E antes que Maria Angula a interrompesse, continuou. Veja, vá ao cemitério levando um facão bem afiado. Depois espere chegar o último defunto do dia. E sem que ninguém a veja, retire as tripas e o estômago dele. Ao chegar em casa, lave-os muito bem e cozinhe-os com água, sal e cebolas. Depois que ferver uns 10 minutos, acrescente alguns grãos de amendoim e está pronto. É o prato mais saboroso que existe. Ah, disse, como sempre, Maria Angula, é só? Mas isso eu já sabia. E num piscar de olhos, estava ela no cemitério, esperando pela chegada do defunto mais fresquinho. Quando já não havia mais ninguém por perto, dirigiu-se em silêncio a uma tumba escondida. Tirou a terra que cobriu o caixão, levantou a tampa e ali estava o pavoroso semblante do defunto. Teve ímpetos de fugir, mas o próprio medo a deteve ali, tremendo dos pés à cabeça. Pegou o facão e cravou uma, duas, três vezes na barriga do finado. E com desespero arrancou-lhe as tripas e o estômago. Então voltou para casa, logo que conseguiu recuperar a calma. Preparou-se a janta macabra e
que, sem saber, o marido comeu lambendo os beiços. Nessa mesma noite, enquanto Maria Angula e o marido dormiam, escutaram gemidos nas redondezas. Ela acordou sobressaltada. O vento zumbia misteriosamente nas janelas, sacudindo-as, e de fora vinham os ruídos muito estranhos de meter medo a qualquer um. De súbito, Maria Angula começou a ouvir um rangido nas escadas. Eram os passos de alguém que subia em direção ao seu quarto, com um andar dificultoso e retumbante, e que se deteve diante da porta. Fez-se um minuto eterno de silêncio, e logo depois, Maria Angula viu o resplendor fosforescente de um fantasma. Um grito surdo e prolongado paralisou-a. Maria Angula, devolva minhas tripas e o meu estômago que você roubou da minha santa sepultura. Maria Angula sentou-se na cama horrorizada e com os olhos esbugalhados de tanto medo, viu a porta se abrir, empurrada lentamente por essa figura luminosa e descarnada. A mulher perdeu a fala. Ali adiante estava o defunto, que avançava mostrando-lhe o seu semblante rígido e o seu ventre esvaziado. Maria Angula, devolva as minhas tripas e o meu estômago que você roubou da minha sepultura. Aterrorizada, escondeu-se debaixo das cobertas para não vê-lo, mas infelizmente sentiu uma das mãos frias e ossudas puxarem em suas pernas e arrastarem, gritando: Maria Angula, devolva minhas tripas e o meu estômago que você roubou da minha santa sepultura. Quando Manuel acordou, não encontrou mais a esposa e muito embora tenha procurado por ela em toda parte, jamais soube do seu paradeiro. O que será que aconteceu com a Maria Angula, que era tão fofoqueira, falava tanto dos outros, depois quando casou não sabia fazer nada, recorria à vizinha, só que ela não foi uma boa para a vizinha, ela não agradecia. O que ela falava? Mas isso eu já sabia, isso eu já sabia. Aí a vizinha resolveu pregar uma peça nela, né? Falando que tinha que buscar lá do morto. A hora que ela foi, pegou, trouxe, fez a sopa, o marido comeu tudo. À noite, a hora que for dormir, o defunto veio incomodá-la. Essa é uma história de assombração? Muito de assombração, né, gente? Bom, isso foi só uma leitura para iniciar a nossa aula, tá? Não precisa copiar nada. Hoje nós vamos trabalhar com a correção da atividade de ontem, que veio muitas folhas, né, pessoal? A Pro abusou ontem, das páginas 53 até a página 67. Vamos lá comigo? Bom, então trazia uma história em quadrinhos. História em quadrinhos. Na crônica lida, a crônica lá da comunicação, tá? Do vendedor com o comprador. Você viu como é importante conseguir comunicar e principalmente fazer-se compreender. Leia essa história em quadrinhos e observe como o personagem Humberto se expressa, falando a mesma linguagem. Então, olha lá no primeiro quadrinho, tá? Aí depois vem o segundo quadrinho já, onde ele faz uma oferta de uma flor, né? Aí verifica o terceiro quadrinho, aí no quarto, o que acontece? O quinto, o que acontece? Olha a importância da imagem nos comunicando. No sexto, o sétimo quadrinho, o oitavo, o nono, o 11º e o 12º. Agora vamos lá para as perguntas. Nessa história, o que Humberto quer comunicar? Que ele está o que, gente? Apaixonado. Que ele está apaixonado. 2. Quais são as linguagens que ele usa para se comunicar? Sons, movimentos, gestos e desenhos. Sons, movimentos, gestos e desenhos. Em que momento ele foi realmente compreendido? Quando ele desenhou o coração, aqui, ó, quando ele desenhou o coração, tá? Aí ela entendeu, ela ficou surpresa até. Página 54.
tecendo os saberes. Na crônica Comunicação, o esquecimento do nome do objeto desejado provocou uma conversa confusa entre o vendedor e o comprador. A língua portuguesa no Brasil recebeu influência das línguas de vários povos que participaram da formação de nosso povo: os indígenas, os africanos, os italianos, os alemães, os franceses. Por isso é muito comum haver variação de nomes de uma região para outra. Confira alguns exemplos de diferentes nomes para o mesmo objeto. Aqui, em São Paulo, onde nós moramos no estado, a gente chama esse objeto de grampos. No mesmo Brasil, só que lá em Pernambuco, chama-se bilírios. E em Goiás, isso aqui chama ramonas e nós chamamos de grampo. Tá vendo a diferença? No próprio país, vários nomes. Aí agora, aqui embaixo, veio uma cartola. Para nós, é um chapéu masculino, né, de copa alta. Para um pessoal lá da região Nordeste, cartola é uma sobremesa feita de banana frita em fatias com queijo assado, açúcar e canela. Olha lá, típica de alguns estados do Nordeste. Era para fazer assim dupla? Não, não era. Então vamos lá para outra página. A outra página, a página 55, falava do usos e reflexão, que a Pro deu um pouquinho ontem falando sobre os substantivos, né, gente? Então, substantivo e as palavras que acompanham o artigo, adjetivo e locução adjetiva. A crônica que você leu começa com a frase: é importante saber o nome das coisas. Releia algumas palavras, expressões e frases que o personagem da crônica utilizou porque não lembrava o nome do objeto que queria comprar. Uma coisa pontuda, que fecha, pontudo numa ponta, certo? É assim, assim, dobra aqui, encaixa na ponta, assim. A comunicação seria muito complicada se ninguém desse nome àquilo que existe ao nosso redor. Por isso, há nomes para tudo. Você já estudou que as palavras que dão nomes, né, a algumas coisas, algumas substâncias são chamadas substantivos. Então, aqui, novamente, vem para vocês o que são substantivos. São palavras que dão nome a coisas, lugares, sentimentos, seres reais e imaginados, o que a Pro passou ontem no caderno, tá? E aí vinha para vocês uma atividade oral e escrita. Substantivos masculinos ou feminino? Leia os substantivos do quadro. Menino, menina, garoto, garota, rato, rata, porco, porca, professor, professora. Esses substantivos são masculinos ou femininos? O que nos ajudam a determinar se as palavras são masculinas ou femininas? A terminação, ó, o masculino, a feminina, o masculino, a feminino, entendeu? Então, as terminações é o que ajuda a gente saber se o gênero é masculino ou se o gênero é feminino. B. Agora, observe os substantivos a seguir. Aí vem um quadro: sol, cachorro, moço, mulher, terra, conversa, mesa, espaço, chuva, furacão, ideia, porta, amor e saudade. Sublinhe os substantivos masculinos e circule os femininos. Então, você vai sublinhar. Sol, tinha que sublinhar. Sublinhar é passar um traço embaixo, tá, gente? Cachorro e moço. Espaço, furacão e amor. Agora você vai circular os substantivos que são femininos. Você vai circular mulher, terra, conversa, mesa, chuva, ideia, porta e saudade. Tá bom? Agora vamos lá, vamos corrigir a página 56. Se vocês não fizeram, vamos fazer junto. Todos esses substantivos referem-se a seres que têm sexo? Não. Amor, por exemplo, não, tá? O que vocês consideram para determinar se esses substantivos são masculinos ou femininos? O que é mesmo que a gente falou que a gente considera? Sempre o final da palavra, né? Então, você coloca sempre um artigo na frente. Você fala a amor ou você fala o amor? O amor. Então, é do gênero masculino. O que vocês observaram? Os substantivos podem ser masculino ou femininos, ou só nomeiam seres que têm sexo, macho ou fêmea? Não. Eu já respondi. Os substantivos podem ser masculinos ou femininos, mas nem sempre os seres podem
nomeados por eles têm sexo? Sim, tipo, por exemplo, amor, saudade não tem sexo. Aqui, ó. Sexo que eles falam é o gênero, tá, gente? Leia o quadro das palavras a seguir: fonte, cofre, dente, lente, gente e pente. Respondam oralmente. O que vocês podem fazer para saber se essas palavras pertencem ao gênero masculino ou ao gênero feminino? Vocês vão colocar aqui, ó. Precisamos colocar o artigo na frente, o ou a. Faça um registro coletivo com as conclusões de vocês sobre como descobrir o gênero do substantivo. Depois, resumam suas observações aqui. Então, vamos lá? Coloca assim: procurar, colocar sempre os artigos na frente do substantivo. Pode ser tanto os artigos definidos, os, as, ou indefinidos, umas, uns. Podemos concluir: todo substantivo pertence a um gênero, masculino ou feminino, mesmo que se refira a algo que não seja do sexo masculino ou feminino, que a Pro falou. O amor, por exemplo, tá? A gente não fala a amor, a gente não fala o saudade, a gente fala a saudade. Assim, podemos dizer que o substantivo a seguir tem um gênero, mas não se refere a seres com sexo. Por exemplo, antena, ventania e saudade tem sexo masculino e feminino, ou antena? Não tem. Então, é gênero feminino. Alfinete, furacão e trabalho, gênero masculino. Página 57. Os artigos. Ao colocar o ou umas antes das palavras, fazemos a concordância com o gênero masculino ou feminino. A concordância também pode ser em relação ao número, singular ou plural, tá? É igual a Pro que fez ontem na lousa, na lousa não, né? A Pro, tô acostumada com lousa, mandou o vídeo para vocês ontem e colocou aqueles desenhinhos para vocês. Então, vamos lá. O alfinete, masculino e singular. Os alfinetes, masculino no plural, masculino no plural. Se eu mudo o artigo, eu mudo o substantivo. Aqui é só um, aqui são vários. Aqui é uma loja, aqui são várias lojas. Aqui é um relógio, aqui são vários relógios. Aqui é uma coisa, aqui são várias coisas. As palavras o, a, os, as, uma, umas, que acompanham o substantivo, são artigos. A Pro já deu isso também na lousa. A concordância entre os artigos e os substantivos quanto ao gênero, masculino e feminino, e quanto ao número, singular e plural. Observe como o artigo pode ser importante quando os substantivos têm apenas uma forma para o singular e para o plural. Por exemplo, a palavra ônibus, tá? Ela já é no plural, olha o S aqui no final. Um ônibus, uns ônibus. O plural não muda. O lápis, olha aqui, ó, já tem o S, tá? Os lápis. Vamos ler juntos? Artigos são palavras empregadas antes do substantivo e que ajudam a indicar o gênero e o número do ser ou objeto nomeado por esse substantivo. O artigo concorda com o substantivo que o acompanha. Vamos, página 58. Os artigos podem ser definidos. A Pro já colocou ontem na lousa. O, os, a, as. O que é definido? O óculos. Os óculos, tá? Ou senão assim, vamos colocar lá. Um óculos. Que óculos estou falando? Desse especificamente? Não, um óculos qualquer. Quando eu falo eu estou falando especificamente esse, o óculos. O óculos é meu, tá? Agora, um óculos é meu, eu não estou definindo que óculos é esse, tá? Indefinido também está aqui embaixo, que a professora já leu. Agora, complete a frase a seguir com o artigo que você achar melhor adequado, desde que tenha concordância entre o substantivo que você está colocando o artigo na frente. Então, a letra A você tinha que colocar assim: o morcego é um animal mamífero e tem as asas formadas pela própria pele. Ele tem os dedos longos que sustentam as asas. Na A ficou o, as, os e as. B.
As borboletas fêmeas põem os ovos em plantas que podem ser comidas pelas lagartas, antes que essas se transformem em borboletas. No B eu completei com as maiúsculo, que está iniciando a frase, e os. C. Os ursos polares não precisam beber água. Eles retiram o líquido de que precisa os alimentos que comem. Então, os, letra maiúscula está começando a frase, e o, D de dado. As, letra maiúscula, começando a frase. As tartarugas, na época da desova, procuram terras mais quentes e fofas para botar os ovos. Os ovos, letra minúscula, que está no meio da frase. Página 59. Adjetivo e locução adjetiva. Na tentativa de fazer-se entender, o comprador da crônica Comunicação usa palavras que expressam as características da coisa que ele deseja comprar. Releia os seguintes trechos da fala do comprador. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. É pontuda, certo? De metal. Complete o esquema a seguir utilizando as expressões destacadas nas falas acima, de acordo com o que cada expressão representa. Então, quais são as palavras que estão em destaque lá em cima? Aqui, ó, tá vendo que ela tá mais em negrito, tá? Aí nós vamos lá. Qual é o artigo que aparece aqui? Uma. Artigo uma. Não tem o, não tem a, não tem os, não tem as, nenhumas, nenhuns. Artigo uma. Escreve aqui uma. Qual o substantivo? Coisa. Substantivo, coisa. E quais são as características que a Pro diz que é chamado também de adjetivo? Coloca lá. Simples, conhecidíssima, pontuda e de metal. Voltando, artigo uma, substantivo coisa, que está falando dela, as características da coisa, simples, vírgula, conhecidíssima, vírgula, pontuda, vírgula, de metal. As palavras que acompanharam o substantivo coisa indicaram suas características e o gênero que ele pertence. Isto é, essas palavras o determinaram. Leia o trecho a seguir. Esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança e observe a expressão que o vendedor empregou quando entendeu o que o comprador queria. Vamos na página 60. Complete o esquema copiando as palavras de expressão destacadas nos quadros abaixo. Então, qual eram as palavras destacadas ali embaixo? Era alfinete, era gigantesco e era de segurança, né? Então, vamos lá. Qual é o artigo que está lá? De quem nós estamos falando? Do alfinete. Qual a característica? Gigantesco. Qual a outra característica? De segurança. Então, vamos lá. Alfinete, gigantesco e de segurança. As palavras que acompanharam o substantivo alfinete acrescentaram informação a ele, tornaram esse objeto mais específico, mais determinado. Leia. Prestando atenção nas partes destacadas. Olha, essa parte destacada são sempre as partes que estão em negrito. Alfinete de segurança, haste de metal. Observe que para expressar a característica do alfinete e da haste, substantivos, houve a necessidade de usar duas palavras, de segurança, de metal. Isso é chamado de locução adjetiva, tá? Porque são duas palavras que estão caracterizando o substantivo, que no caso aqui é o alfinete. Adjetivo e locução adjetiva, palavra ou expressão que indica a característica, qualidade, o estado ou aparência de seres nomeados pelos substantivos. Também nós vimos ontem. A locução adjetiva é uma expressão sempre formada por mais de uma palavra. Algumas locuções adjetivas podem ser substituídas por adjetivos simples. Página 61. Ligue cada adjetivo destacado à locução adjetiva, que pode substituí-lo. Aqui, ó, livros juvenis. Você vai riscar para jovens. Livros juvenis, liga para jovens. Carne suína, carne de porco. Liga lá. Estrada férrea, estrada de ferro. Liga lá. Amor maternal, amor de mãe. Liga lá. Carinho fraternal, liga lá, carinho de irmão, tá?
Hora de organizar o que estudamos. Complete o esquema a seguir e reveja o que aprendeu. Então, nós aprendemos que é artigo, que vem antes do substantivo e ajuda a determinar o gênero e o número. Número é se é um só ou se são vários, singular ou plural, tá? Exemplos, então vamos colocar lá. Determinados. Definidos, desculpa. O, a, os, as. Indefinidos. Uma, umas, uns, uns. Adjetivo, locução adjetiva. Palavra ou expressão que traz característica, estado ou qualidade do substantivo. Aí você pode colocar assim, gigantesco, de segurança. Tá bom? Agora nós vamos na página 62. Concordância nominal. Vimos que os artigos, adjetivos e as locuções adjetivas acompanham o substantivo e concorda com ele em gênero e em número. Reveja o que acontece. Alfinete. Masculino singular. Alfinete, gigantesco, masculino singular. Alfinetes, uns, masculino plural. Gigantesco, masculino plural. Coisa, uma, feminino singular, uma só. Pontuda, uma só, feminino singular. Umas, coisas, umas, feminino plural. Pontudas, porque é mais do que uma, feminino plural. Concordância nominal. O artigo adjetivo e a locução adjetiva concordam em gênero e em número com o substantivo a que se refere. Voltando, gente, se eu estou falando de um óculos. Se eu estou falando de dois óculos, tá? Então, os óculos ou o óculos. Um celular, eu não tenho mais que um. Olha aqui, ó. Um livro, 2 livros, ou uns livros, tá? Tem mais do que um. É isso que tá simplesmente falando isso. Leia o trecho e completa o esquema usando as palavras do próprio fragmento. Qual fragmento? Esse aqui, ó. Tá? Aí nós vamos lá. Falava assim, uma antena externa de televisão. Não tá aqui o fragmento? É isso aqui. Qual é o artigo que tem nessa frase? Uma. Coloca aqui uma. De quem que tá falando? Da antena. Substantivo, antena. Qual o adjetivo, a característica que deu para ela? Externa, ela é de fora, não é de dentro. Qual a locução adjetiva? Locução adjetiva, 2 ou mais palavras. De televisão, é qualquer antena? Não, é antena de televisão. Voltando, o artigo é uma, o substantivo é antena, o adjetivo é externa e a locução adjetiva de televisão. Página 63. Imagine que o comprador estivesse descrevendo mais de um objeto ao vendedor, coitado. Reescreva as falas do vendedor, colocando no plural o que se vai destacar e fazendo as concordâncias adequadas. Então, fala assim, ó, o senhor quer uma antena externa de televisão? Isso aqui a gente tem que mudar. Aqui embaixo tem que colocar assim, o senhor quer umas antenas externas de televisão? Então, vamos lá. O senhor quer umas antenas externas de televisão? Por que externa também mudou? Porque mudou o substantivo. Foi para o plural, o adjetivo foi para o plural. Certo. Esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança. Vamos lá. Esses instrumentos que o senhor procura funcionam. Por que funciona mudou? Porque é mais do que um instrumento. Funcionam mais ou menos como uns gigantescos alfinetes de segurança. Como ficou? Ficou assim. Esses instrumentos que o senhor procura funcionam mais ou menos como uns gigantescos alfinetes de segurança. 3. Reescreva as frases fazendo a concordância adequada às alterações propostas. Ouvi uma conversa muito confusa no metrô. Ouvi umas conversas muito confusas no metrô. O homem queria uma coisa simples, conhecidíssima. O homem queria umas coisas simples. Vai mudar? Não, já tem o S no final, ó. Simples, vírgula, conhecidíssimas. Dei um telefonema rápido. Dei alguns telefonemas
rápidos. Esse foi o último jogo de futebol do campeonato. Estes foram os últimos jogos de futebol do campeonato. Observe as palavras da atividade anterior que não variaram para concordar com o substantivo. Depois copie. Um adjetivo que não variou para concordar com o substantivo foi simples. Por que mesmo, gente? Porque já tem o S. Simples. Já é uma palavra no plural. As locuções adjetivas que não variaram para concordar com o substantivo foi de futebol. Porque não existe de futebols, tá? Qual é o jogo de futebol? Então, aqui, ó, locuções adjetivas de futebol, vírgula, e do campeonato. De futebol, do campeonato. Página 64. John é americano. Está aprendendo português. Ajude a organizar a lista de objetos que pode comprar na livraria. Relacione corretamente o substantivo com os artigos e os adjetivos adequados, colorindo-os com a mesma cor. Tá? Veja o exemplo. No de vocês aí, dá para ver. Então, ele colocou assim, o dicionário e bilíngue, não é, gente? Que tá aí de roxinho, acho que é, não é? Tá. Então, o que vocês podem colocar assim agora? Pode colocar assim, uma borracha macia. Tá certo, não dá? Uma borracha macia. Agora, eu posso colocar um outro exemplo. Uns lápis coloridos. Que mais que eu posso colocar aqui? Uma régua, cadê? Régua de madeira. De dicionário, dá para pôr algum? No dicionário já veio colocado, né? Então, canetas, né? Tem umas, não, porque passei as canetas esferográficas, também dá para colocar. Para caracterizar ou descrever o que queria comprar, o comprador utilizou adjetivos e locuções adjetivas, pontudo, inteiriço, de metal. Escreva 3 adjetivos ou locuções adjetivas que possam caracterizar tempestade. Então, posso colocar violenta, eu posso colocar perigosa, eu posso colocar terrível e arrasadora. Agora vamos colocar de locução, de vento, tempestade de vento, de granizo, de areia, tá? Frio, eu posso colocar forte, ameno, horrível. Agora vamos de locuções adjetivas, de congelar, de arrepiar, gelado. Leão, posso colocar feroz, bravo, irritado. Aí locuções adjetivas, da floresta, da selva, 2 palavras ou mais. Flores, eu posso colocar bonitas, coloridas, e de locução, eu posso colocar flor de plástico, de decoração, tá? 7. Escreva as locuções adjetivas correspondentes aos adjetivos destacados. Guarda florestal, na frente vocês vão colocar guarda da floresta. Clima primaveril, clima de primavera. Vamos na página 65. Leia os quadrinhos e veja o que Maluquinho aprontou com Julieta e Carolina. O menino maluquinho, hein? Adivinha? Sabe o que ele respondeu? Disfarça, olha o maluquinho chegando. Adivinha o que eu tenho aqui dentro da panela? Sei lá, pode ser qualquer coisa. O Juninho não diz que sua panela é mágica? Dá uma pista? Bem, é da cor do vestido da Carolina. Verde? É uma folha? Não, bem maior que uma folha. Verde, grande, já sei, é um abacate? Que fome! Vamos na página 66. Não, é uma coisa que se mexe. Verde, grande, mexe. É um periquito? Ha, 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 ha. Tá frio. Então, dá outra pista, ora. Diz que letra começa. Assim fica mais fácil. Vou dizer que a letra termina com A. Quais características Maluquinho destacou sobre aquilo que trazia dentro da panela?
que era verde, que era maior do que uma folha, que era uma coisa que se mexia e que termina com a letra A. B. Nas características, Maluquinho deu alguma pista sobre o gênero, se era masculino ou feminino? Não. Escreva nome de coisas que poderiam se encaixar nas características descritas por Maluquinho. Você poderia colocar assim, será que seria uma rã? Poderia ser uma cobra, uma tartaruga, uma iguana, tá? Coloca lá assim, que poderia, sugestões, rã, cobra, tartaruga, iguana. Vamos na página 67. Vou dar outra pista, é um réptil. Cobra! Maluquinho, seu doido! Botou uma cobra dentro da panela? Deixa esse bicho longe de mim. Mãe, olha o maluquinho aqui! Ei, para com essa frescura! Que meninas malucas! Não adivinharam que era minha Filomena? Quem era a Filomena deles, gente? A tartaruga! As meninas acharam que o Maluquinho trazia uma cobra dentro da panela. Na sua opinião, que pistas dadas por Maluquinho fizeram com que as meninas achassem que ele trazia uma cobra dentro da panela? Era verde, era um réptil. A hora que falou réptil para elas, já foram na cobra. Se você fosse Maluquinho, que característica destacaria como pistas para que as meninas descobrissem a Filomena? Você poderia colocar assim que era um réptil, mas que anda muito devagar, que ela é lenta, tá? Umas características mais próprias de quem? Da tartaruga, tá? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, que termina aqui, que vocês tinham que fazer da página 52 até a página 67. Muitas folhas a professora deu, né, professora? E amanhã a gente vai com uma aula um pouquinho mais calma, tá bom, gente? Essa foi a nossa aula de hoje, vai demorar um pouquinho para corrigir, mas verifica, retoma o vídeo, corrige direitinho, deixa o seu caderno certinho. E não se preocupe, a professora vai dar mais exercícios sobre substantivo, mais exercícios sobre adjetivos e locução adjetiva e mais atividades sobre artigo. Tá bom, gente? Pessoal, até amanhã. Obrigada!